Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, é no impossível que o Senhor se revela, Pai. Nós cremos nisso, que aonde a nossa força termina, ali começa o seu agir. E o Senhor nunca decepcionou aqueles que confiaram em Ti, Pai. Como disse o Senhor em Tua palavra, eu não lançarei fora nenhum daqueles que a mim vierem. Senhor, permita que nós tenhamos fé para confiar e descansar, que tudo é possível para aquele que crê. Que diante dos problemas, porque esta vida nos espera muitas vezes problemas, possamos, ó Deus, olhar para Ti, confiar em Ti, chamar o Deus da história para a cena, para o presente momento, porque o Senhor não é um Deus somente da história, o Senhor é um Deus que age, que está, ó Deus, em movimento nesse dia final, Pai. Venha receber o nosso louvor e venha abençoar a palavra agora, ungir, e que os enfermos sejam curados nesta noite, Pai. Que os oprimidos sejam libertados, porque isso é o que a Tua palavra faz, Pai. E Paulo disse que ele pregava o Evangelho no poder e demonstração do Teu Espírito, Pai. Não somente na letra, mas no Espírito para vivificar esta letra, Pai. E é o que nós pedimos nesta noite, que o Teu Espírito possa vir, vivificar a palavra, Deus, e fazer as mesmas obras que o Senhor fez quando esteve aqui há 2000 anos atrás. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos, amém? Que Deus abençoe a todos os visitantes, o irmão Beto já apresentou. E especialmente eu quero transmitir a saudação aos nossos irmãos ali de Cruzeiro do Sul. Eles estão participando ali, a congregação de Cruzeiro do Sul, no Acre, estão participando juntamente conosco. Hoje, segundo o que eu estou sabendo, é o segundo culto que eles já estão tendo ali na congregação, onde foi visto lugar para eles se reunirem e adorarem a Deus e ouvirem a palavra. E todos os domingos, então, eles estarão participando no mesmo horário conosco aqui. Irmão Beto, os louvores aqui, eles estarão participando junto lá, cantando os hinos juntamente conosco e ouvindo a palavra de Deus, amém? Para nós é um privilégio, uma honra poder ter vocês junto conosco. Não estamos vos vendo, né? Mas podemos nos sentir a mesma atmosfera, porque há uma união. O profeta pregou a mensagem, a união invisível da noiva. Há uma união do povo de Deus, né? Estamos todos unidos no mesmo Espírito. E para Deus não há distância, né? Estamos todos juntos no mesmo Espírito, e eu creio que a igreja deseja saudar aos irmãos, né? Eu peço que coloque a câmera ali, que a igreja envia saudação para esses irmãos preciosos ali. Essa é a igreja de Chapecó que vos ama e está orando por vocês aí. E cremos que vocês também estão orando por nós, amém? Deus abençoe nossos irmãos ali do Cruzeiro do Sul, no Acre. Vamos então aproveitar que estamos em pé e abrir nossas Bíblias em São João capítulo 11, versículo 18 até o versículo 28. Quantos aqui crê na liderança do Espírito Santo? Amém?
Todos nós cremos, né? E eu fiquei feliz, irmão Beto, com a linha dos hinos, porque o que Deus colocou em meu coração, trazer essa noite, e os hinos vieram na mesma linha. Inclusive o tema é: então Jesus chegou e chamou. E o profeta diz que ele chega na hora mais sombria. Ele diz: quando as esperanças vão embora, então ele chega e chama. E foi o último hino que o irmão Beto cantou também, né? Que quando nossa força chega ao limite, aí começa o agir de Deus. Louvado seja Deus por tudo isso. Vamos ler então São João capítulo 11, versículo 18 ao 28. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Quantos crê da mesma forma? Amém? Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. E dito isto, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. Precioso Deus, esta é a tua palavra viva, é o pão do céu, é o alimento para a nossa alma, e rogamos agora o teu Espírito para vivificar e nos dirigir segundo a tua vontade, Pai. Há diversidade de problemas aqui entre nós, enfermidades, problemas espirituais, problema nas famílias, problemas de trabalho, e assim, ó Deus, é um mundo de pestilência o qual nós vivemos, mas isso não nos apavora, porque temos um Deus que está acima de tudo, e que prometeu estar conosco e em nós todos os dias, até a consumação do século, e que nesta noite, Pai, o teu poder possa vir e ir de encontro à necessidade de cada irmão, cada irmã aqui presente e também aqueles que participam conosco pela internet, curando, libertando e abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, irmãos? Como eu já disse, o tema é: então Jesus chegou e chamou. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus? Porque somente podemos confiar em Deus por fé, porque nós não o vemos com nossos olhos. Então, a fé é para crer naquilo que os sentidos naturais não podem ver. E os sentidos naturais não podem apalpar a cura, não podem apalpar a vitória. Por isso você apalpa, você sente a vitória através da fé. E a fé, ela não é esperança. Muitos confundem a fé com esperança. Esperança, o mundo tem. O mundo tem esperança em um governo melhor. O mundo tem esperança que as coisas vão melhorar no dia de amanhã, mas muito embora a esperança deles não consegue
mudar as coisas. Mas a fé, ela é muito mais além do que a esperança. A esperança espera que possa acontecer, mas a fé olha aquilo como algo já consumado. Mesmo antes de você ver o primeiro sintoma da vitória, você já olha aquilo como algo concluído. E o profeta diz que quando nós oramos acerca de um determinado assunto, nós não devemos esperar os sintomas mostrarem que Deus está agindo para começarmos a agradecer a Deus. Mas ele disse, você deve começar a agradecer a Deus e a louvar a Deus antes mesmo de começar a se manifestar aquela bênção. E quando você faz isso, o profeta diz assim, você está regando a palavra de Deus com o teu louvor, com a tua adoração. Você traz a presença de Deus para fazer aquilo vir à existência. E ele disse na mensagem sobrenatural que é necessário, ele diz, todos anseiam pelo sobrenatural. Todos desejam ver o sobrenatural. É algo que está no coração do homem. Mas ele disse, o sobrenatural só se manifesta mediante a uma atmosfera propícia. E aí vem a questão que compete a nós agora. E ele diz, e a atmosfera, ela surge pelas minhas e pelas suas atitudes. Ele disse, é a nossa atitude que traz a atmosfera. E quando você tem atitudes corretas concernente à palavra de Deus, então isso gera uma boa atmosfera, e essa boa atmosfera atrai a presença de Deus, e a presença de Deus faz o milagre. A Bíblia diz assim que o poder da vida e da morte está na língua do homem. Também a Bíblia diz em Romanos 10 que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a justiça. Ou seja, a tua boca, ela tem que trabalhar unida com a fé que está em teu coração. Se não houver essa ligação entre a confissão da tua boca com a fé, não vai existir o milagre. Mas com o coração se crê e com a boca se faz confissão. A Bíblia diz também em Apocalipse, falando sobre o povo de Deus que venceu o diabo, e diz assim, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e o testemunho que deram. Você vê como sempre está ligado a fé e o testemunho, a fé e a confissão positiva de acordo com a palavra de Deus. Quando a mulher sunamita, ela estava com seu filho morto, e veja vocês que foi antes ainda da redenção pelo sangue de Cristo. Quanto mais agora, quando nós temos a redenção plena, nós temos o Espírito Santo trabalhando e intercedendo junto ao nosso espírito. E ela então, com a criança morta, ela foi em busca do profeta de Deus, ela creu no coração, e as atitudes acompanharam a sua fé. E as palavras da sua boca acompanharam a sua fé. E as pessoas perguntavam, como está você? Tudo vai bem. Como está o seu marido? Tudo vai bem. Como está o seu filho? Tudo vai bem. Por quê? Ela estava falando segundo o que estava no coração. Ela não estava falando segundo o que estava manifestado pelos sintomas naturais. A fé, ela não olha para os sintomas. Os sintomas sempre são inimigos da fé. Por isso nós não podemos dar espaço para a razão, para os sintomas. Quando o profeta conta daquele velho que estava ali com a sua esposa no quarto e o seu filho morrendo, desenganado dos médicos, já em coma, somente sobrevivendo pelos aparelhos, e eles pediram ao profeta de Deus para que fosse orar por aquele moço. E quando o profeta chegou e colocou as mãos sobre aquele moço, ele orou e disse, em nome do Senhor Jesus Cristo,
você está curado. Em outras palavras, eu estou ministrando a tua cura agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando o irmão Branham encerrou a oração, não houve nenhum sintoma positivo, aparentemente, para aqueles pais glorificarem a Deus. Ele continuava com seus olhos fechados, ele continuava inerte, ele continuava respirando pelos aparelhos. Mas aquele velho olhou para a esposa e começou a glorificar e disse: querida, não é isso maravilhoso? Não é isso maravilhoso? E a enfermeira estava ali e disse: eu não entendo, o seu filho morrendo e o senhor aí fazendo festa, o senhor se alegrando. E ele disse: meu filho não está morrendo. Ela disse: sim, o seu filho está morrendo. O médico disse que não tem mais volta para ele. O doutor disse que ele está sobrevivendo somente pelos aparelhos. Então, veja, o diabo usa as pessoas para ver se a tua boca fala contrário à tua fé. E se a tua boca não confessa o que está aqui, você apaga a fé. Você simplesmente afasta a fé e dá lugar para a dúvida. Mas aquele velho, diz o profeta, colocou a mão no ombro daquela enfermeira e disse: filha, você está olhando para esses aparelhos, mas eu estou olhando para a promessa de Deus. Em outras palavras, a palavra disse que no nome dele os enfermos seriam curados, e o pregador acabou de cumprir o que a Bíblia disse para fazer, e agora Deus fará aquilo que ele prometeu. É assim que Deus espera que nós venhamos agir, que nós realmente possamos viver à altura da fé que Deus espera de nós. Mas há muitas pessoas confundindo esperança com fé, assoviando na frente do cemitério para dizer que não tem medo. Sabe, a pessoa que está tremendo de medo e começa a assoviar ao passar o cemitério para que as pessoas olhem e pensam que ele não tem medo. Há muitas pessoas assim, elas não estão tendo fé concernente à sua vitória, mas elas procuram fazer alguma coisa para tapear a sua consciência. Nós precisamos pedir a Deus a genuína fé, aquela fé que vem do coração de Deus para nós. E Ele é o doador de toda a boa dádiva. A fé é um dom gratuito de Deus. A fé, irmãos, não é algo próprio meu, nem seu. A fé é algo que Deus coloca em nosso coração. E há uma maneira de o canal abrir para que você receba a fé. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, isso gera fé em nossos corações, porque você começa a ouvir a palavra de Deus e você começa a saber sobre o poder de Deus, sobre o que Ele tem nos dado, sobre as promessas dEle, e aquilo vai gerando fé, aquilo vai gerando algo, vai acendendo a sua alma, e de repente você se levanta diante daquele problema e diz: por que eu vou continuar com esse problema se a Bíblia diz que eu tenho o direito de ser livre? A Bíblia diz que eu tenho o direito de ter cura. A Bíblia diz que eu tenho o direito de ter paz. A Bíblia diz que eu tenho o direito de ter salvação. A Bíblia diz que eu tenho o direito de ter o batismo do Espírito Santo. O profeta diz assim: se você é batizado em nome do Senhor Jesus e não tem o Espírito Santo ainda, você está fazendo de Deus um mentiroso. Porque ele disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É uma promessa. E o que você tem que fazer? Não ficar olhando: mas eu acho que eu não sou digno, eu acho que eu não mereço. Irmãos, é uma promessa. É uma promessa que ele fez. Nós não temos dignidade por nós mesmos, mas pela justiça dele. Então nós chegamos diante de Deus com fé, crendo em sua palavra, crendo em sua promessa, e tomamos a palavra de Deus para aquilo que é necessário em nossa vida, e Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Se alguém entrou aqui, irmãos, esta noite, doente,
Se alguém entrou aqui esta noite atribulado, se alguém entrou aqui esta noite com a sua alma angustiada, não há razão de você sair daqui como entrou. Não pense assim, bem, mas eu não me consagrei o suficiente para merecer isso. É uma promessa de Deus. Você tem que ter fé e dizer: eu creio, eu tomo posse naquilo que é meu. Amém? E aí então o diabo não tem como segurar, impedir de você receber a sua bênção. Como falávamos aqui quarta-feira, quando Deus, veja só em Gênesis 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Não tinha forma, não tinha luzes, não tinha cores, não tinha pássaros, não tinha nada disso que nós olhamos, do belo que nós vemos. Mas Deus é especialista em dar forma para aquilo que não tem forma. Deus é especialista em trazer vida para aquilo que não tem vida. Se o seu casamento está sem forma, se o seu casamento está sem vida, lembre-se que Ele tomou um mundo sem forma, um mundo vazio, e Ele trouxe toda a beleza, toda a glória, e Ele encheu o mundo de tudo que é bom. Simplesmente chegue e diga: Deus, eu estou colocando minha vida sem forma na sua mão. Ela está vazia de alegria, ela está vazia da paz. Mas eu peço a Ti, Senhor, encha agora, encha da paz, encha da vida eterna, encha da alegria da minha salvação. Uma vez Davi estava vazio, ele estava se sentindo triste, e ele chegou e disse: Deus, devolve a alegria da minha salvação. Ele foi perante Deus para buscar, e Deus o deu. É prazer de Deus dar para nós. Mas nós devemos tomar a palavra de Deus e crer nela. E o grande problema, irmãos, é que as pessoas, elas comparam o tamanho do problema. E é aí aonde elas dão lugar para a dúvida. Quando Israel estava diante dos inimigos, dos filisteus, ninguém ousava se levantar para brigar com Golias. Por quê? Porque Golias era alto, Golias era musculoso, Golias era um homem forte. E eles olhavam e eles comparavam a força deles com a força do Golias. Mas chegou alguém ali que conhecia o seu Deus. Na mensagem Experiência Pessoal com Deus, o profeta diz que a questão é você conhecer e ter experiências com Deus. É isso que faz você crer em coisas grandes. E chegou um Davizinho pequeno, mas quando ele chega e vê aquele homem se levantar e afrontar o exército do Deus vivo, ele logo olhou, pensou, quem sabe, que se levantaria muitas pessoas. Ninguém se levantou. Ele disse: o quê? Ninguém vai se levantar para calar a boca desse incircunciso? Eu vou. E quando ele foi, irmãos, o Golias olhou para ele e disse assim: porventura eu sou um cachorro, para que envie um menino brigar comigo com pedras? Davi olhou para ele e disse assim: ó, você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lança, mas eu vou contra você no nome do Deus de Israel. E todos vão saber que há Deus em Israel. Todos saberão que há Deus em Israel. Ele não estava dizendo: todos vão saber que eu sou habilidoso na batalha. Não, irmãos, não confie em sua habilidade. Confie no seu Deus. Confie no poder de Deus. Ele não vai te decepcionar. Se põe pela palavra e Deus agirá por você. Ele sempre fez isso e Ele sempre fará. Mas nós precisamos sair, irmãos, desse casulo que nos mantém preso, debaixo da circunstância, debaixo das acusações do diabo, debaixo das mentiras de Satanás. Você tem que saber que a tua fé, ela não está vinculada aos sentidos naturais. Pastor Weber ficou
eu creio que 120 dias, irmão Neville, internado, algo assim, muitos dias. 4 meses, creio que foi ali, internado no hospital, sofrendo. E os médicos lutando para que ele não perdesse o pé. E nessa luta, piorou a situação. É o que acontece muitas vezes. E como eu disse, as pessoas, elas agem medindo o tamanho do problema. E quando eles veem que o problema é grande, eles olham para a circunstância e dão lugar à dúvida. E quando, depois de tanta luta, o rim parou de funcionar. E o doutor veio e examinou e disse, olha, nós vamos fazer um exame para ver se o seu rim tem condições de voltar a funcionar. Ou se você vai ter que fazer hemodiálise para o resto da vida. Fizeram os exames e o médico chegou e disse, seu Weber, infelizmente, seu rim não tem mais condição de voltar a funcionar. Aí o pastor Weber olhou e disse, a não ser que seja feito um milagre. O doutor olhou e disse, não existe milagres. O pastor disse, existe. E está lá com seu rim funcionando, curado. Por quê? Porque ele não se amedrontou com aquilo que o diabo disse que veio para acabar com ele. Ele creu, há um Deus de milagres. Quando o mundo, quando os problemas impõem em você uma circunstância, você diga, a não ser. O diabo diz, você está condenado a viver assim. Você diz, a não ser que Deus mude o quadro. E eu creio que Ele pode mudar. E Deus sempre vai te honrar quando você toma Deus em sua palavra. Na mensagem, então, ele chegou e chamou. O profeta fala sobre a leitura que lemos aqui de Lázaro. Pense, Lázaro, amigo de Jesus. Ele tinha sua igreja, ele tinha sua fé. Mas ele ouviu Jesus falar de palavras vivas, inefáveis. E eles largaram, Lázaro, Marta, Maria, largaram aquele sistema comprometido com o homem e foram seguir a mensagem da hora. Mas aí, irmãos, é quando muitas vezes Deus permite certas provações para que a nossa fé realmente seja fundamentada em algo que seja real. E quando Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso, era Deus treinando a ele para lutar com o Golias. Por isso, nunca peça para Deus tirar os problemas da sua vida, mas peça para Deus te dar graça para vencer os problemas, porque Ele permite essas coisas para te treinar para aquelas coisas maiores que tem pela frente. Porque nós, irmãos, vamos conquistar algo grande, um poder tão grande que nos arrebatará dessa terra. Por isso não podemos nos acovardar. E se nós não temos fé para a cura divina, como teremos fé para o rapto? Nós precisamos exercitar, nós precisamos cobrar de nós mesmos. E o profeta diz, todos têm fé, mas a diferença é que alguns a põem em prática e a outras não a põem em ação. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E quando Lázaro saiu do sistema, Marta, Maria, veio a doença, veio o problema, agravou. Quem sabe ele já sofria do problema, mas a coisa se agravou. E Jesus saiu para longe. Parece que às vezes Deus se afasta. Não, irmãos, Deus está te ajudando, te fazendo você aprender a voar. A mãe águia, ela pega as águiazinhas quando elas estão já no tempo de começar a voar, porque o ninho delas é feito com muitos varas, com espinhos, toda coisa pontiaguda, mas a mãe águia mata um cordeiro, come a carne dele, depois pega aquele pelego, forra aquelas madeiras e fica muito fofinho, muito bom de viver ali. Assim é a vida do crente. No início é tudo confortável. Mas nós precisamos aprender a voar.
E sabe o que a mãe águia faz quando chega o momento e aquelas águiazinhas, elas estão muito acostumadas a receber a comida fresca na hora certa, a água, tudo. Somente estão ali dormindo e vivendo esplendidamente. Mas quando chega o momento delas começar a se virar por si mesmas, a mãe águia vem e puxa aquele pelego, arranca aquele conforto, joga aquilo longe. E aí começa os espinhos cutucar a águiazinha, as pontas cutucar a águiazinha. Se ajeita de um lado não dá, se ajeita do outro não dá. É assim, às vezes Deus tira o conforto, permite o problema. Mas isso, irmãos, é para nós desejar algo maior. Porque Deus, a mãe águia não queria ver elas toda a sua vida ali no ninho. A mãe águia sabe que há um infinito para elas voar, há coisas belas para conhecer. Deus quer, irmãos, que nós venhamos usufruir das grandezas que Ele tem para nós. E então, as águiazinhas começam a ter interesse de aprender a voar. E então, o que a mãe faz? Se assenta ali, ela sobe em cima dela e agarram com o bico ali naquelas penas, e a mãe sobe lá nas alturas. Oh, coisa maravilhosa! As águias dizem, que coisa boa, voar nas costas da mãe. Ela é poderosa, ela é forte. Mas, de repente, ela dá uma girada no ar e derruba todas elas, para que elas batam asas. E se uma delas se desequilibrar e for para cair, a mãe águia está ali para salvar. Não tenha medo, irmãos. Deus permite as lutas na altura que nós possamos vencer. E se em algum momento faltar a sua força, Ele está ali para te ajudar. Mas o que você não pode fazer é dizer, eu não posso, eu não dou conta, Deus me abandonou. Não, você diz, Deus está comigo. É um problema que eu estou enfrentando, mas maior é Deus. Eu vou sair lá na frente melhor, eu vou sair lá na frente mais forte. Quando o problema atinge o lar, não diga, olha, se continuar assim nós vamos nos separar. Não existe essa palavra no vocabulário de um cristão que tem o Espírito Santo. Se o problema está difícil, chama Deus para transformar aquele lugar terrível num jardim, e Ele transforma. Ele transformou um mundo sem forma em um mundo glorioso, cheio de beleza e vida. Então veja, irmãos, que os problemas eles vêm para nos exercitar a nossa fé. E o Lázaro, como eu estava falando, saiu do sistema, veio seguir a mensagem da hora, e de repente a doença implicou mais, e Jesus se foi para uma missão, e o Lázaro ficou mal, e a coisa apurou. E enquanto se tinha uma esperança no médico, chamava o médico, tinha esperança naquele chá, fazia o chá, tinha esperança naquele remédio, fazia. Mas chegou o momento, irmãos, que eles fizeram tudo que estava no alcance. E disseram, olha, não tem mais nada que possamos fazer. Mande chamar o mestre. Quando chegou diante do mestre, o mestre ouviu educadamente. Não prometeu que estaria seguindo aquele mensageiro de volta. E quando ele se levanta, o mestre vai agora para a casa de Lázaro. Não, a Bíblia diz que ele mudou-se para uma cidade mais longe. E o Lázaro piorou e morreu. Agora vamos chamar o mestre para o funeral. Eu ouvi falar de que ele ressuscitou mortos. Quem sabe se ele chega a tempo, antes do sepultamento, ele chame ele à vida. Havia ainda esperança, mas Jesus não veio para o funeral. E aí, irmãos, o diabo é um oportunista. Você tem que cuidar, é nos momentos de lutas que o diabo vem com certas coisas para fazer você desanimar na fé. Aí chegou vizinhos, chegou amigos e disse, olha, quando você era da igreja ali da esquina, o sacerdote, Lázaro ficava doente, ele vinha aqui, passava a noite aqui com vocês. Agora vocês foram participar dessa igreja de Jesus, olha o que ele faz com vocês. Nem vem quando vocês avisam que está doente, nem vem agora para o funeral. Com que cara agora vocês vão voltar para a igreja que vocês participavam? Marta, por certo, olhou e pensou e disse, com cara nenhuma, porque nós não vamos voltar para lá.
Nós vamos continuar aqui. Se Cristo vem, amém. Se Ele não vem, nós vamos ficar com o que Ele nos ensinou. Pedro diz: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Não há, irmãos, o que possa mover um crente revelado. Pode as pessoas criticar, pode vir, pode falar o que falar, irmãos. A tua fé está estabelecida na palavra. Você sabe que foi chamado. Aleluias. Passou 4 dias. O nariz do Lázaro já tinha caído. É a primeira coisa do corpo que quando apodrece se desmancha. O cheiro estava insuportável. Lacraram a sepultura. Aí Jesus chega. É o que o profeta diz. É na hora mais sombria, quando as esperanças vão embora, então Ele chega e chama. Ele chegou e chamou Lázaro para fora. Aleluias. Veja o que ele diz. Jesus partira. E o profeta diz que são 3 coisas que acontecem nas nossas vidas. Jesus parte, a morte vem e todas as esperanças vão embora. Mas não há problema. Todas as esperanças naturais, mas não a esperança espiritual, ela permanece. Todas as esperanças de Marta foi, de Maria foi, mas não a fé. Fé não é esperança. Fé é algo diferente. Veja só. Jesus partira e quando Ele parte, a dificuldade entra. Agora, quando Ele o deixa, ou o lar onde você mora, a dificuldade está a caminho. Satanás tem uma porta aberta quando Jesus parte. Ele se fora, e tão logo Ele o fez, então a morte entrou. E quando Jesus sai, a morte entra. Estar separado dele significa morte. Assim a morte entrou quando Jesus saiu. E a morte tinha permanecido com Lázaro. E então aquele em quem criam e amavam, eles mandaram buscá-lo para vir orar por Lázaro, porque eles o tinham visto e sabiam que ele conhecia Deus, que tudo que Marta expressara isso lá atrás, agora tudo quando disseres a Deus, Deus o fará. Ela reconhecia que ele era Deus, que ele e Deus eram um. Ele era a palavra da hora, assim ela reconheceu isso. E ela sabia, se pudesse ao menos entrar em contato com ele, mas ele se fora. E eles não podiam falar com ele, e eles mandaram buscá-lo, e ao invés dele vir, ele continuou mais além. E então eles mandaram de novo, e ao invés dele vir, ele continuou mais além. Muitas vezes imaginamos, porque essas coisas acontecem, mas não diz a Escritura que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Ele sabe o que está fazendo, se ele demora. Ele sabe o que está fazendo. Se ele demora, isso está bem. Ele sabe o que está fazendo. Havia um propósito. É isso, irmãos, que você tem que ter certeza. Você ama a Deus? Descanse. Tudo contribui para o bem. Descobrimos que ele disse, aí o pai lhe falara para ir embora e ficar afastado por tantos dias. Após terem se cumprido os dias, então ele disse, o que disse então? Que nosso amigo Lázaro dorme. E ele disse, bem, ele faz bem. Ele disse, ele está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, porque eles tinham estado tentando levá-lo até ele para curá-lo, ou dizer o que tinha de ser feito, porém ele sabia o que deveria ser feito. Assim ele fizera exatamente o que lhe estava ordenado a fazer, permanecer longe. Notem-no, na sepultura quando ele voltou, ele expressou isso quando voltou e achou este lar. Todas as esperanças se foram. Lázaro tinha morrido. Cada hora eles se mantinham pensando, ele poderia aparecer, ele poderia voltar. Finalmente o Lázaro morreu. O fôlego de vida o deixou. Eles saíram, o embalsamaram, retiraram o sangue do seu corpo, envolveram em um linho especiarias e o embalsamaram e o puseram dentro do sepulcro, colocaram uma pedra sobre o sepulcro, o qual era o costume deles de sepultamento naqueles dias.
um buraco na terra, talvez na rocha, e colocavam uma pedra sobre o seu topo, que era o costume deles. O primeiro dia passou, o segundo dia passou, o terceiro dia passou, o quarto dia passou. O homem já estava apodrecendo na sepultura. Seu nariz provavelmente se desmanchara. Essa, eu penso, é a primeira coisa que se desmancha, é o nariz. E ele já estava podre, sua carne voltara para o pó da terra, ou estava voltando. Sua alma estava há 4 dias a caminho de algum lugar saindo dele. Todas as esperanças de vê-lo novamente nesta vida se foram. E então, quando todas as esperanças tinham acabado, eles tinham esperado, talvez se ele vier no primeiro dia, no segundo dia. Não, então ele morreu. E ele não veio. Então o desespero se estabeleceu. Após um tempo houve alguém que lhe deve ter dito: o mestre está lá fora. E lá vai Marta rua abaixo. Jesus chegou naquela hora sombria, quando toda a esperança se fora. É aí quando ele habitualmente vem. Ele chega exatamente naquela hora mais sombria. Então Jesus aparece em cena. Agora observem, ele chegou e chamou por Marta, sua presença trouxe novas esperanças, não importava o que o rapaz estivesse morto, mesmo assim sua presença traz nova esperança. Você pode estar sentado aqui esta noite, meu amigo, preste atenção nisso aqui, irmãos. Você pode estar sentado aqui, amigo, tendo sido desenganado pelos médicos, com câncer, problemas cardíacos, talvez em uma cadeira, inválido. Toda a ciência disse que não há esperança para você. O depósito de cálcio tem envolvido seus ossos, que você não pode mais flexioná-los. Ou então seu coração está tão ruim que o médico diz que você pode partir a qualquer minuto. E grandes quantidades de pessoas com câncer e tuberculose, talvez a última esperança que você tenha. E pode ser que o médico tenha recusado você. Mesmo assim, estar na presença e reconhecimento da presença de Jesus traz esperança de novo. Amém? Estar na presença dele, reconhecer a presença dele, traz novamente um alento no seu coração. E você não olha para a dificuldade, você não olha para o tamanho do problema. Você sabe, irmãos, que ele pode todas as coisas. Quando a esposa de Abraão, Sara, era estéril, eles viveram juntos, casados desde jovens, nunca pôde ter filhos. Mas quando Deus aparece para Abraão, Deus disse assim: Abraão, há alguma coisa difícil para o Senhor? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Quando o problema aparecer na sua vida, e o diabo usar alguém para tentar te desanimar, ou usar a tua própria razão para tentar te desanimar, lembre dessa pergunta que Deus fez a Abraão: há alguma coisa difícil para o Senhor? Não há nada difícil para o Senhor. Pode haver e há muitas coisas difíceis para mim, muitas coisas difíceis para você, muitas coisas impossíveis para nós, mas nada é difícil, nada é impossível para Deus. Por isso nós pregamos, irmãos, com convicção. Nós desafiamos todo o inferno, porque nós não estamos desafiando baseado no que somos, mas baseado no que Ele é. Vamos nos colocar de pé nesse momento.